Olha eu aqui de volta para falar sobre anexos. A gente vai falar sobre o último anexo da pele, os pelos, né? Todos temos, né? Homens e mulheres. Homens geralmente têm pelos em um pouco maior de quantidade do que as mulheres, principalmente porque eles têm os pelos de barba aqui. Porém, todos nós temos pelos espalhados por todo o nosso corpo. E esses pelos vão ter função, sim, né? Então, os pelos são aí estruturas, né, delgadas e muito queratinizadas, que estão presentes, então, em todo o nosso corpo. Eles vão sofrer alterações, tanto no que se refere à cor, né, e isso aí está muito relacionado ao tipo de pigmento, ao tipo de melanina que o nosso corpo produz. Lembram que a gente falou lá sobre os melanócitos, produção de melanina no começo das aulas? Isso dá pigmento à nossa pele, certo? Isso também dá pigmento à cor dos nossos olhos e vai definir também qual vai ser a cor dos nossos pelos, tá? Porque lá dentro do nosso pelo a gente vai ter muitas moléculas ali de melanina, muita melanina depositada, e dependendo do tipo de melanina que a gente tiver, a gente vai ter um pelo mais escuro, um intermediário que é o castanho, ou um pelo loiro, um pelo ruivo, né? Que tanto no pelo quanto no cabelo aí vai definir a coloração, então, de toda a nossa pelagem, né? No que diz respeito aos pelos, eles também variam de espessura, tá? Então, a gente vai ter aí os pelos que a gente chama de folículos terminais, que são aqueles pelos maiores e mais grossos, são um exemplo aí dos pelos da barba e do nosso cabelo. A gente chama então de folículos terminais, de pelos terminais, né? A gente tem também os folículos velos ou pelos velos, que são aqueles muito fininhos, que a gente chama, são muito semelhantes à lanugem, que é aquele pelo do bebê. Quando o bebê nasce, ele nasce geralmente mais peludinho, é um pelinho muito fino, depois cai tudo, né? Então, esse pelo velos é esse pelo mais fininho ali, mais pequeno. Geralmente a gente tem essa região da face, quase não percebe, só consegue perceber muitas vezes na luz, né? Então, são os pelos velos. E a gente tem ali os folículos sebáceos, né? Que tem o pelo presente ali. Lembram que a gente tem o folículo sebáceo que está dentro do pelo, né? Então, a gente tem ali os folículos pilosos sebáceos, que eles não vão chegar à superfície. Então, lá no folículo sebáceo, muitas vezes a gente tem esse pelo, porém ele não chega à superfície, ele fica ali na região interna, tá? E aí é importante que a gente entenda, pessoal, que os pelos, eles também têm função. Já deu para perceber que tudo no nosso corpo não tá nele por acaso, né? Então, tudo que a gente vem lá, original de fábrica, de quando a gente nasce e desenvolve com a gente conforme a gente cresce, são equipamentozinhos aí que a gente tem que ter função. E os nossos pelos não são diferentes. Eles têm uma função de proteção e eles têm uma função também de manter o aquecimento. Isso vem lá da nossa origem, da origem da espécie humana, né? Vamos falar lá do homem das cavernas, tá? Que não existia roupa, não tinha camisa, não tinha calça, não tinha casaco, não tinha sapato, né? Eles usavam muitas vezes a pele do animal e, além disso, o próprio pelo para proteção. Tanto que todas as figuras que a gente vê, né, de pesquisas de como seria o homem originário, ele é muito mais peludo, muito mais cabeludo do que a gente é. E aí, com o passar dos tempos, a gente foi aí se modernizando e usando roupa, usa chapéu, usa calçado, usa tudo. Então, a roupa substituiu um pouco essa função de proteção, porém, ele ainda tem essa função, tá? Então, se a gente pensar o nosso cabelo, por exemplo, ele tem a função de proteger a gente contra o calor, proteger a nossa caixa craniana, desculpem, proteger a nossa caixa craniana, que guarda o nosso cérebro, né? Que tem aí toda a função neural do nosso corpo. A gente também tem aí a sobrancelha, os próprios cílios, que servem para proteger o quê? Os nossos olhos, né, gente? Um outro pelo que é muito importante é esse pelo que a gente tem dentro do nariz. Todo mundo tem pelo dentro do nariz e algumas pessoas têm o hábito de retirar esses pelos, tá? Retirar aqui numa bordinha, bem bordinha, não tem problema, porém tem pessoas que tiram todos os pelos que tem aqui dentro da cavidade nasal. Esses pelos têm uma função de filtragem. Eles filtram o ar antes de entrar nos nossos pulmões, tá? Então, aquelas micropartículas que a gente tem no ar,
e que acabariam entrando dentro dos nossos pulmões, esses pelos fazem uma filtragem, como se fosse um filtro mesmo. Eles impedem que isso entre lá nas nossas vias respiratórias, tá? Então é uma função extremamente importante aí dos nossos pelos e que muitas vezes as pessoas não param para pensar e retiram então todos os pelos aqui da cavidade nasal, tirando proteção, tá? Então isso não deve ser feito. Quer tirar, tira só aqueles que muitas vezes ficam saindo do nariz, né? Mas mantenham o restante dos pelos ali, porque eles têm função importante, né? Aqui tem uma fotografia, ó, da estrutura do pelo, né? Na verdade é um recorte feito à lâmina aqui, e aí você percebe toda a estruturação do pelo lá dentro da pele. Então, né, a gente tem ali, ó, medula, córtex, cutícula, né, a glândula ali sebácea que eu falei para vocês, mais abaixo então a gente tem matriz e a papila dermal ali, ó, né. A gente também tem um músculo que fica anexo ao pelo, que a gente chama de músculo eretor do pelo, e que ele vai ter uma função tátil, né, de dar aquela sensação de arrepio. Sabe quando a gente arrepia o nosso pelo oriça? É por causa do músculo eretor do pelo. Então, muitas vezes quando a gente sente frio, ou que, né, principalmente no frio, passa um vento e tal, o músculo eretor do pelo se apresenta ali, né? Ou quando a gente fica emocionado, ou fica com medo, ou fica apreensivo, algumas vezes a gente se arrepia, né? Porque o músculo eretor do pelo, então, ele faz essa função aí de deixar o pelo da gente em pé, né? E a gente tem aí, então, todas as estruturas aí que compõem o nosso pelo, bem interessante, né? Dentro ali, então, do córtex é que a gente tem o pigmento que eu falei para vocês, né? Lembram que eu comentei que a gente tem a melanina depositada dentro do nosso pelo e ela tá ali dentro do córtex, então. E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre as fases de crescimento do pelo, né? O tempo inteiro, gente, todos os nossos pelos, eles caem. A gente percebe muito principalmente no cabelo, e homens que têm a barba maior também passam a perceber. O cabelo é o pelo que a gente mais percebe principalmente no banho, que toda hora cai cabelo, toda hora cai cabelo. Se o nosso cabelo não crescesse de novo, passado um tempo aí estaria todo mundo careca, né? Porque cai o cabelo e ele não se repõe ali, acabariam os cabelos, né? Só que o cabelo não acaba, ele cai e cresce de novo, cai e cresce de novo. Tem pessoas que têm mais cabelo, tem pessoas que têm menos, tem pessoas que têm ele mais grosso ou mais fino, então até a textura também varia muito de uma pessoa para outra, da genética de uma pessoa para outra, né? Também relacionado à questão de vitaminas, estresse e tudo mais. Mas isso acontece do cabelo crescer e a gente continuar tendo cabelo porque existem fases de crescimento do nosso pelo, né? Quem faz depilação percebe muito isso, né? Depilou, o pelo desapareceu, daqui a pouco ele tá apontando de novo, né? Porque ele tem fases, tá? Ele tem 3 fases, na verdade, de crescimento. Aqui tem uma ilustração das fases do crescimento dele. Aparecem 4 figuras, porque a última é ele retornando ao primeiro estágio. O primeiro estágio do crescimento do pelo é a fase anágena, ó, aqui na figura, tá? A fase anágena não é a fase em que o pelo está pequenininho, tá? Digamos que o processo é inverso. A fase anágena é quando o pelo está completo, ele está inteiro e ainda colado lá na matriz, tá? Lá na parte germinativa do pelo lá embaixo. Ó, se vocês olharem na figura aqui, a gente vê que ele tá todo inteiro lá e ele tá anexado lá, a parte de baixo dele ali, né, tá estruturada, tá grande, tá gordinha, né? Depois a gente tem a fase catágena, que é onde começa a acontecer o quê? Começa a acontecer uma involução ali e a medula dele começa a diminuir, né? Começa a acontecer uma involução ali, para de acontecer o crescimento. E por fim a gente tem a fase telógena, que é quando ele se solta lá da papila folicular e aí ele começa então a cair, né? Então ele sai dali de dentro do folículo e dá lugar a um outro pelo que já está se desenvolvendo lá na matriz do pelo, né? Então ele dá lugar a um outro que acaba, aquele outro pelo que está se desenvolvendo empurra ele para fora e aí ele cai. Isso acontece com todos os pelos do nosso corpo, todos eles. Nosso cílio cai, a gente sabe, nossa sobrancelha cai, nem sempre a gente percebe, né? Como eu falei, a gente vai perceber mesmo do cabelo. Esses pelinhos menores aqui, eles caem o tempo todo também.
Então, toda a região do nosso corpo que tiver pelo e que a gente não depila, né, acaba que cai e é substituído por outro, então. E aí a gente tem, então, as fases do crescimento do pelo, né? E é muito interessante, a gente usa muito isso, inclusive, quando a gente trabalha tanto com depilação manual quanto com depilação a laser, quando a gente faz tratamentos capilares para os nossos pacientes, né? Então, explicar isso a eles e compreender que existem essas fases ajuda bastante a gente aí no nosso trabalho também dentro da estética, né? E é muito interessante, né? Saber que a primeira fase do pelo, então, ele tá completo e a última fase, então, já tá vindo um folículo ali e que é aquele pelo novo que vai empurrar o pelo que não tem mais função ali, que parou de crescer para fora do nosso corpo, né? Para um outro pelo, então, substituí-lo, né? E aí, gostaram dos anexos? Gostaram da nossa aula sobre os anexos? Falamos sobre todos eles, então, né? Falamos sobre as glândulas, falamos sobre as unhas e finalizamos aí falando sobre os pelos, né? Espero que tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de fazer os exercícios e de ler o material lá na apostila também, que está bem completinho, complementa aí as nossas videoaulas. E a gente volta na próxima aula. Tchau, tchau!